Olá, Cleiton Rodrigues retornando com mais uma videoaula no nosso curso, Desenvolvimento Web com PHP e MySQL. Então, na última aula nós falamos aí sobre estrutura de controle, Finalizamos aí com duas videoaulas. E hoje nós vamos falar aqui sobre mais alguns assuntos importantes no PHP. Então, hoje nós vamos ver a questão de requisição de arquivos e manipulação de funções. Então, abrindo aí o terminal, nós vamos estar criando aqui inicialmente um arquivo chamado biblioteca.php. Nesse arquivo biblioteca eu vou criar uma funçãozinha. Então vou abrir aqui a edição, colocar aí os delimitadores do PHP e vou colocar um bloco aqui de comentário. Que eu vou colocar um comentário seguinte, que é uma função chamada quadrado. Chamar ela de quadrado, O que essa função vai trazer para a gente aí? Qual o benefício dela? Ela vai trazer o quadrado de dois números, Nós vamos estar colocando um número x, E ele vai retornar o quadrado dele, como se levasse ele ao quadrado, na realidade. É isso aí. Então retorna o quadrado de um número. Saindo aqui do bloco de comentário, eu vou declarar a função, Eu vou ter mais para frente eu vou falar sobre isso. Não vou nem explicar muito aqui não, porque o próximo assunto é isso aí. Isso aqui é mais para mostrar a questão de requisição de arquivo. Como eu posso incluir um arquivo PHP dentro de outro através das requisições, E aqui ele vai retornar o número, a variável número vezes ela mesma, que é o parâmetro ali dentro da função, Então o retorno é esse. Função é simplesmente isso daí. Vamos salvando ela aqui. E eu vou criar um outro arquivo chamado teste. Na verdade eu vou colocar assim, chamar requisição. Vou colocar requisição porque nesse arquivo que nós vamos estar chamando aí. Fazendo uma inclusão desse outro arquivo, essa biblioteca PHP que nós acabamos de criar. Então aqui nós vamos utilizar aqui o sistema de requisição. O que essas requisições fazem? Ela carrega um arquivo com a função necessária. Função, parâmetros, que às vezes configurações que você pode estar criando. Então, para a gente fazer uma requisição em PHP, nós temos quatro formas de fazer. Nós utilizamos o include e o nome do arquivo, no caso vai ser o biblioteca.php, você declara aí a palavra reservada include, no caso aqui, e entre aspas simples ou dupla, tanto faz, você coloca o nome do arquivo. A outra forma de fazer é com outro include também, mas é um include underline ons. É outra forma que você pode declarar que ele aceita também fazer a inclusão do arquivo, deixa eu colocar mais dois aqui, dois. Aí as duas formas é com require, você requisita, ou o require ons. Então são essas quatro formas aqui. Quando a gente declara uma delas, não pode até repetir essa declaração, O PHP, o que ele faz? Ele pega o arquivo X, caso ele exista, esteja dentro do diretório especificado, ele faz a inclusão do script dentro do código PHP que tem naquele arquivo, dentro desse que você solicitou a inclusão. Se tiver uma pasta separada, basta, por exemplo, se tiver uma pasta fora dessa aqui do PHP, eu coloco dois pontos, a barra, e coloco o nome do arquivo. Ou se precisar de colocar, tiver mais duas, três fora, é só incluindo aqui. Então vou mostrar aqui para vocês que vou comentar esses outros. E nós vamos fazer a utilização daquela função que criamos ali, que é a função quadrado, Então o que ela vai fazer? Ela vai imprimir, aqui imprime quadrado de, no caso aqui eu vou colocar o número 4, então fica sendo de 4, quadrado de 4. Já vou colocar aqui na frente o comando de impressão, na saída, porque
quem lembra, né, acabamos de declarar uma função que ela faz só o retorno do quadrado de um número, ou seja, ela não imprime, ela só retorna ele. Então eu preciso de colocar aqui quadrado, ó. Quadrado, nome da função, aí entre parênteses eu coloco, por exemplo, 4. Então aqui ele vai ter que imprimir para a gente 16, né? Imprime, no caso aqui vai aqui, ó, imprime 16. Então vamos salvar aqui e vamos chamar ela aqui no navegador. Esse aí foi o último arquivo que a gente viu, né? Estrutura de controle. Vamos colocar aqui então, o nome é requisição, requisição.php. Então tá aí, ficou impresso simplesmente o número. Se olhar aqui no código fonte não tem mais nada, não tem nada de HTML. Então outra forma que a gente pode fazer é assim, ó. Deixa eu sair daqui e voltar lá no biblioteca. Se eu quero que seja impresso isso aí para mim, eu vou fazer assim, ó. Eu tiro o return, ele não retorna, e eu já imprimo aqui, ó, direto, número vezes número, né? Aí para me chamar a função lá, eu altero também, faço a alteração aqui, ó. Em vez de colocar o eco, tem essa opção de fazer assim. Não coloco nada de eco aqui, ele vai fazer o mesmo sistema pra gente. Eu vou recarregar a página, tá vendo? Então pode ser feito assim, imprimindo com o comando de saída aqui, ou lá na construção lá da função, né, a gente pode estar deixando. Normalmente você vai encontrar muitas funções simplesmente com retorno de um valor ou de um parâmetro X, né? Então eu acho que fica mais clássico, né, colocar só o retorno aqui, ó. Deixa o retorno aqui, eu utilizo lá da forma que eu quero, ou imprimindo, ou só pegando esse retorno do número X e adicionando, fazendo alguma função, alguma operação, né? No caso aqui eu vou deixar assim, então vou deixar o básico mesmo. Vou voltar aqui para requisição, colocar aqui o nosso comando de saída, que no caso eu quero imprimir esse número, né? Então tá aí, da mesma forma, continua do mesmo jeito. Então a questão de requisição de arquivos em PHP é isso daí, ó. Você pode utilizar o include 1. Se eu fizer o comentário aqui desses outros, ó, se comentar aqui na frente aqui, e você pode ver que vai ficar a mesma coisa. Vamos lá. Aí, ó, o F5 continua do mesmo jeito. Tanto faz se eu utilizar um ou outro. Recai, no caso aqui o recai agora, ó. Olha lá, ó. F5, então fica tudo igual, né? Tá tudo em casa, ó. Fica na sua escolha você utilizar o que você quiser. Eu gosto de utilizar mais o include, simplesmente ele, pronto. Não mexo com mais nada não. Então agora nós vamos sair desse arquivo aqui, vou fechar ele. Nós vamos criar um outro arquivo chamado funções. Então, função, na realidade, né? Eu vou vir aqui, desconectou minha rede aqui. Chamar função.php. Então aqui eu já tenho até o arquivo criado aqui. Deixa eu só excluir ele aqui. Vamos criar ele do zero. Achei que eu não tinha esse arquivo criado aqui no rm-rf função.php. Então não tem mais o arquivo. Vamos criar ele de novo agora. função.php. E aqui a gente declara ele do zero aqui. Colocar os delimitadores. Então vamos ver aqui, ó. Colocar o cabeçalho aqui, manipulando funções em PHP. Manipulando funções. Então, para a gente criar uma função em PHP, como até foi mostrado naquele arquivo biblioteca, nós precisamos utilizar a palavra reservada função, né? Function. Só dar uma pausada aqui rapidinho aqui. A gente utiliza, né, a palavra reservada function. No caso aqui eu vou criar uma função aqui, vou chamar ela de calcula obesidade, né? Essa função vai trazer pra gente o que aqui? Nós vamos ter dois aqui dentro, entre os parênteses a gente pode colocar 1, 2 ou a quantidade de parâmetros necessário. No caso aqui eu vou utilizar 2, vai ser o peso, vírgula, tem que colocar o vírgula, né? E
cifrãozinho, altura. Então nós vamos trabalhar com esses dois parâmetros aí para calcular a obesidade. É aquela funçãozinha que calcula, faz o cálculo do IMC, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a gente o peso dividido por, aqui entre parênteses, né, para ter precedência de operação. Nós vamos colocar a altura vezes a altura, porque no caso o vezes ele tem, o dividido tem precedência sobre o vezes, né? Ou seja, a divisão tem precedência sobre a multiplicação. Então a gente coloca aqui dessa forma: return variável peso dividido por altura vezes altura entre parênteses. Então ele vai retornar para a gente isso aí. E aqui mesmo eu já imprimo, ó, que eu vou colocar aqui, ó, saída da função, saída do retorno da função, né? Do retorno da função. Então tá aí. Aí a gente utiliza o comando de saída, né, que é o echo. E aí eu coloco aqui, ó, calcula underline obesidade. E vou colocar aqui dois parâmetros. Vou utilizar aqui os 70, não, deixa eu colocar aqui 87. Vou colocar aqui ponto 1,76. Então vamos utilizar esse parâmetro e vamos ver que resultado que vai dar aqui. Vou chamar lá o arquivo, né, que é o função.php. Então tá aí. O retorno foi 28.086.26.033.0579. Para a gente conseguir colocar valores arredondados, o PHP disponibiliza uma função já pronta, né? Já vem pronta no próprio PHP. Então a gente coloca aqui na frente, ó, o nome dela é round. Aí entre parênteses eu coloco a minha função com os parâmetros necessários. Então fica round calcula obesidade. Aí eu consigo arredondar e tirar aquela quantidade lá de números que vem depois do ponto, né? Fica só 28. Então tá aí uma funçãozinha básica em PHP, né? Ela recebe dois parâmetros, retorna o valor. Então é tranquilo, bem tranquilo. Então é isso aí. Aí eu até fiz essa função aqui, tinha feito ela, já deixei ela pronta para não ficar demorada a videoaula. Coloquei no outro arquivo aqui chamado funções. Então tá aí, ó, tem ela aqui mais incrementada, é o mesmo nome. Aqui eu já fiz até o arredondamento dentro dela mesmo, que eu acabei de explicar para vocês aqui. E aqui eu coloquei seguindo os parâmetros lá de um cálculozinho que eu até achei na própria internet, um programinha. Interessei, dei uma pesquisada para saber como que era a questão de valores, né, para pegar se estava abaixo do peso, no peso ideal, assim. Então aqui eu fiz assim, aí eu utilizei encadeei uma sequência de ifs e else if, né, e aí coloquei os valores aí, ó. O que ele faz aqui, ó? Se for abaixo de 20, então está abaixo do peso. Se for igual a 20 ou menor ou igual a 25, está no peso ideal. Se for maior que 25 e igual a 30, está com sobrepeso já. Naquele caso lá do 28 lá, né, já está com sobrepeso naquele cálculo que nós fizemos. Tem aí maior que 30 igual a 35, está com obesidade moderada. Maior que 35 igual a 40, obesidade severa. Maior que 40 igual a 50, obesidade mórbida. E acima de 50, super obesidade. Então isso aqui já é um programinha interessante, ó, já traz só que aqui a gente só não foi combinando aí com HTML. A gente pode criar um formulário que recebe esses valores e o botão envia para essa função. Ela faz o cálculo e retorna o valor, né? Assim, mais para frente nós vamos aprender como trabalhar assim, dessa forma aí por enquanto fica essa parte de funções aqui, manipulação de funções, né? Nós vamos parando por aqui. É simples, é isso daí. Agora eu vou falar sobre variável global, né? Deixa eu ver se eu já estou com esse arquivo até criado aqui. Eu tenho até ele já criado ali, ó. Deixa eu só editar ele. Variáveis.
Na realidade eu já tinha gravado aqui essa videoaula e ela teve um probleminha, né, na renderização da mídia, e aí eu acabei tendo que regravá-la novamente. Então tá aqui, eu vou só explicar aqui, ó. Por exemplo, o que é variável global? Variável global é aquela que a gente trabalha, ela tem um escopo global. Por exemplo, eu declaro aqui uma variável chamada total e atribuo ela o valor de zero. Então ela está no escopo global. Aí eu crio uma função. Nós acabamos até de ver, né? A função aqui, no caso, eu chamei ela de quilômetros quadrados por milhas, né? Ou seja, uma função que pega quilômetros quadrados e transforma em milha. Aí a variável que entrou aqui como parâmetro é a quilômetros. E aqui dentro, ó, eu declarei aqui, utilizando uma palavra reservada global, que essa variável total aqui dentro ela tem um escopo global, ou seja, eu estou usando ela dentro da função, estou redeclarando ela aqui com essa palavra reservada global para dizer que eu quero utilizar aquela variável lá fora e não uma variável criada aqui dentro. Porque quando a gente cria uma função e você declara uma variável que ela tem, por exemplo, declarada fora da função, ela é global lá e aqui dentro ela é local. Só que como eu utilizei a palavra reservada global, estou utilizando, me referenciando a variável que tem escopo global. Então, aí aqui eu utilizei, ó, peguei essa variável aí, que eu declarei como global, aqui dentro da função, né, e coloquei o parâmetro de atribuição mais igual quilômetros, ou seja, ela vai lá fora ela está zero, eu vou pegar essa parte de mais igual quilômetros e vou retornar esses quilômetros vezes 0,6, ou seja, o valor que eu colocar aqui dentro ele vai ser calculado aqui por isso, vai pegar esses quilômetros com vezes 0,6 e vai retornar o valor no final. E aqui eu coloquei a saída, ó, coloquei que percorreu a função 100 milhas, tantas milhas, né, que vai mostrar lá, e aqui percorreu também 200. E no final eu tenho condição de pegar essa variável já calculada com os valores somados, ela vai somando um com o outro, né? Cada vez que eu utilizo a função, eu pego essa variável de escopo global lá fora e adiciono o valor a ela. Então aqui no final ele tem que me retornar esse cálculo total de quilômetros que foi adicionado. E aqui eu até coloquei também uma outra variável chamada percorre, mas deixa eu mostrar lá para vocês lá. Primeiro esse resultado aqui dessa primeira função, km2mi. Então vamos chamar aqui variáveis globais, né? Variáveis globais.php. Aí tá lá, ó. Na primeira chamada da função deu um cálculo de 60 milhas, na segunda deu 120, e no total ele me retornou o valor de quilômetros que foi atribuído a ela aqui, porque teve uma atribuição aqui, ó. O retorno é a transformação de quilômetros em milhas, e aqui nós vamos acumulando um valor nessa variável. Antes ela tinha 0, como entrou 100 e entrou 200 na chamada da função aqui, ó, 100 e 200, no final qual que foi o cálculo? 300 quilômetros. E na função de baixo a gente trabalha com variável estática, que é estática. No caso aqui eu peguei aquela variável lá também, declaro como estática, ó. Aí eu pego essa variável, também adiciono mais igual quilômetros e trabalho e coloco aqui a chamada da função com 100, 200 e 50. Aí eu tenho também um cálculo total aqui, ó. No caso aqui primeiro ele vai mostrando um por um. Percorreu 100 do total de 100, era 0, ficou 100. Percorreu mais 200 do total de 300, então calculou aqui. E percorreu 50 do total de 350. Cada vez que a gente chama, no caso que eu chamei essa função, eu pego o valor dela inicial aqui, ó. Então ele calculou, ficou 300. E aqui também eu pego ele no valor inicial de 0, calculo e fica esse valor final que ficou 350, né? Então essa é a parte de variáveis globais. Nós vimos em requisição de arquivos, variáveis globais. Deixa eu ver aqui se tem mais um detalhe para a gente ver nessa videoaula hoje. Variáveis estáticas, né? Acabei de falar. E a passagem de parâmetros, né? Então nós temos aí, ó, deixa eu falar sobre essa parte aqui de passagem de parâmetro. Eu vou deixar essa parte aqui de passagem de parâmetro para a próxima videoaula, para não ficar uma função muito extensa. E aí nós vamos trabalhar com passagem de parâmetros, recursão, e vamos entrar na parte de manipulação de arquivos e diretórios, que é uma parte muito interessante em PHP. Então fique ligado no curso e até a próxima videoaula.